Sempre que você entrar nas profundezas, pense nas alturas. Você está ouvindo 20.000 Léguas, o podcast de ciências e livros. Eu sou a Leda Cartoon. E eu sou a Sofia Nestrovski. Esse é um podcast da Megafauna, Livros no Centro, e tem o apoio do Instituto Serra Pilheira. Na semana passada, você conheceu o Alexander von Humboldt, esse homem do século XVIII, que viajou para muitas pontas e muitos extremos do mundo e que vai ser o nosso guia dessa temporada. A gente está com ele na juventude dele. Ele está estudando mineralogia em Freiberg. A gente está dentro das minas, explorando os ambientes subterrâneos. A gente vai seguir nesse episódio mais um pouco por debaixo da terra. Então, se você ainda não escutou o episódio 1 da semana passada, a gente recomenda que você volte e escute antes de ouvir esse daqui. Porque agora você já está com um Humboldt dentro da Terra. Então, escuta esse trechinho aqui, que está na voz do próprio Humboldt, do último livro que ele escreveu, que se chama Cosmos. É um trecho em que ele descreve um pouco do que ele viu durante a vida dele, principalmente na juventude, no interior das cavernas. As cavernas de Gipsita brilham com a resplandecência do selenito cristalizado. Placas vítreas, coloridas de marrom e amarelo, se destacam contra um fundo estriado, composto de camadas de alabastro e calcário fétido. As cavernas de calcário têm uma tonalidade mais uniforme. Quanto mais bonitas e cheias de estalactites, mais elas são estreitas e menos o ar circula livremente. A gente vai entrar mais com calma em alguns desses termos que o Humboldt usa. Mas você já pode ver aqui que a ciência dele, que na verdade o universo do Humboldt já é razoavelmente distante da gente. Os termos que ele usa são muitas vezes obscuros. E a gente precisa fazer algumas mediações para entender o que ele está querendo dizer. Ou se os problemas não são os termos em si, as mediações servem para a gente entender por que ele tem a beleza como um critério para a definição do padrão da caverna. Como quando ele diz nesse trecho, quanto mais bonitas e cheias de estalactites, mais as cavernas são estreitas e menos circula o ar livremente. Essa vai ser uma temporada para a gente entrar dentro da cabeça de uma pessoa que está pensando na ciência lá no século XVIII. É antes do Darwin, é antes da ideia de evolução pela seleção natural, é antes da compreensão de que a Terra tem bilhões de anos e muito antes da suspeita de que existem placas tectônicas e que os continentes se afastam uns dos outros. A gente está num momento em que o termo geólogo ainda não existe e que as cavernas têm a sua existência justificada porque elas são as válvulas de escape dos fluidos elásticos. Elas e também os vulcões, que são funis invertidos na superfície do planeta. E quando a Terra não consegue encontrar um desses funis para aliviar a pressão interna dos seus fluidos, o que acontece é um revolver interior, é um terremoto. Mas agora a gente volta para Freiberg, onde o Humboldt, ainda jovem, ainda morrendo de vontade de viajar para longe, mas sem ter como fazer isso, onde o Humboldt continua os seus estudos em mineralogia. E uma inscrição no sino de uma torre daquela cidade dizia: sempre que você entrar nas profundezas,
pense nas alturas. O sino batia em intervalos de 8 em 8 horas, às 3 da manhã, às 11 e às 19, coincidindo com os turnos de subida e descida dos mineiros. Pense nas alturas para descer até as profundezas. Um outro escritor daquele período, o Friedrich von Hardenberg, que é conhecido como Novalis, e que foi ele mesmo, além de um dos maiores poetas de língua alemã, um inspetor de minas, e estudou em Freiberg como Humboldt. O Novalis descreveu os mineiros como astrólogos invertidos. Os mineiros voltam o seu olhar para a terra e sondam a estrutura das profundezas, da mesma maneira como os astrólogos contemplam os céus. Os mineiros investigam a força das rochas e das montanhas, assim como os astrólogos estudam a força e a influência das estrelas. Na verdade, muitos escritores de língua alemã naquele momento, eles tinham alguma relação com a mineralogia. Fosse trabalhando em Minas, fosse escrevendo sobre Minas. Ou então as duas coisas, como é o caso do próprio Novalis. As Minas, que foram chamadas por um outro escritor daquele período, o E.T.A. Hoffmann, de um abismo árido e pedregoso, de uma incomensurável garganta, de onde sobe um cheiro de enxofre como se estivessem cozinhando um caldo infernal, as Minas tornaram possível conhecer o interior do planeta, ver a natureza por dentro, as suas engrenagens secretas. E isso exercia um fascínio muito grande. Não foi à toa que surgiram, naquela virada do século XVIII para o século XIX, histórias como, por exemplo, a de um homem que abandona a mulher dele e os filhos para ficar com uma criatura de pedra vinda de dentro da montanha. Ou então contos a partir do caso que realmente aconteceu. É a história de um jovem mineiro sueco que estava noivo, mas que uma semana antes do casamento dele, morreu soterrado num acidente. E como a mina ficou totalmente coberta, o corpo dele nunca foi encontrado. Quer dizer, não é isso, na verdade foi encontrado sim, mas só quase 50 anos mais tarde. O corpo estava intacto, exatamente como era quando ele tinha morrido. Isso por causa das condições de preservação que aquela mina oferecia naturalmente. Então o homem, morto, mas ainda jovem, ainda noivo, ele foi reconhecido pela mulher que muito tempo atrás ia se casar com ele, mas que agora era uma velha. O tempo tinha passado para ela, para ele não. Ele tinha ficado ali, submerso, dentro da terra, alheio à passagem dos anos. Essa história ficou tão conhecida que 2 escritores diferentes escreveram contos a partir dela, o Johann Peter Hebel e o E.T.A. Hoffmann, de quem a gente acabou de falar. O conto do Hoffmann saiu em português, se chama As Minas de Falun, e está no livro O Reflexo Perdido, na tradução da Maria Aparecida Barbosa, que saiu pela editora Estação Liberdade. Nesse conto, o mineiro, chamado Ellis Froben, ele antes era um marinheiro, que não queria mais se arriscar no mar. E aí ele é convidado por um homem misterioso para ir trabalhar nas minas. E lá, nos recônditos da terra, depois que ele já tinha se apaixonado e já tinha prometido casamento, esse mineiro escuta um chamado. Um chamado que o puxa para dentro, para o fundo, para conhecer os incomensuráveis tesouros enterrados. É como o chamado das sereias, do subterrâneo, que puxam o mineiro e levam ele embora. Esses são exemplos de histórias que foram muito contadas e recontadas e muito lidas por quem sabia ler alemão. A questão da mineração, nesse lugar que hoje é a Alemanha, tem muito a ver com uma virada que teve na literatura daquela época. Ali, naquele momento, a poesia do Ocidente encontrou um ponto de inflexão. Um ponto, a gente pode dizer, já que a gente está falando de Minas, um ponto de aprofundamento. É como se os poetas desse período fossem mineradores da própria alma. Eles querem escrever sobre o que existe do lado de dentro
e querem ir o mais fundo possível nisso. Eu sei que pra gente hoje isso é normal. Pra gente hoje, quando alguém fala em poesia, normalmente o que se imagina é um texto que fala sobre a vida interior, sobre algo profundo. É claro que existem algumas exceções, mas acontece que ali, entre o século XVIII e XIX, na Europa, a literatura de fato mudou. As cavernas da mente são obscuras, escreveu o poeta Percy Shelley no comecinho do século XIX. As cavernas da mente são obscuras. O Dante não escreveria isso, o Homero não escreveria isso. Para eles, e generalizando para a poesia anterior a essa virada, o interesse maior não é o que acontece do lado de dentro de uma pessoa. Mas agora, o interesse começa a se voltar cada vez mais para dentro, cada vez mais profundo, para a vida interior e para como o mundo externo repercute no mundo interno. O poeta Novalis escreveu uma novela em que ele fala de uma flor azul. E essa flor virou um dos emblemas mais reconhecidos do romantismo, quer dizer, da poesia daquele momento. Essa flor azul só pode ser encontrada depois que se atravessa os túneis subterrâneos de uma caverna. O protagonista dessa novela entende que ele deve virar um minerador para revelar os segredos da natureza. E os cientistas não ficaram para trás. Até porque essas categorias eram mais porosas naquela época. Os poetas eram cientistas, muitas vezes, e os cientistas eram poetas. Ou, como escreveu o poeta alemão Friedrich Schlegel, toda arte deve tornar-se ciência, e toda ciência, arte. A gente está voltando no tempo. Pensa que a palavra cientista ainda não tinha sido cunhada nesse momento. Esses eram os chamados filósofos naturais, que faziam um tipo de investigação do mundo muito ligada e muito parecida com a investigação que os poetas faziam também. E é disso que você vai ouvir nessa temporada. Você vai ouvir sobre uma ciência feita por gente que mergulhava nos experimentos ou mergulhava nessas viagens de descobrimento porque precisava descobrir a verdade em primeira mão. Gente que só aceitava algo como verdade quando experimentado individualmente. Daí esse desejo insuportável do Humboldt de ir conhecer o mundo, de viajar. Ele precisa ver a natureza, ele precisa ver a natureza nas suas 1000 faces. E ver por ele mesmo. Ele precisava ir até lá, ver o tamanho do mundo. O conhecimento precisava ser agarrado, devorado, decifrado a quase qualquer custo. O Humboldt precisava descer nas minas para comprovar com os próprios olhos como era o interior da Terra e testar como é que o ar rarefeito daquele subterrâneo afetava os sentidos dele. Isso ele testou e testou até ter que ser arrastado pelos pés para fora de uma mina completamente desacordado. Mais tarde, ele ia precisar descer na boca de vulcões ativos, ou escalar montanhas até os pés dele sangrarem e mesmo assim continuar caminhando. Ele faria experimentos nele mesmo, cortando fundo na própria carne até expor os nervos do braço a choques elétricos, só para ver, descrever e analisar como era a reação dele. O Humboldt estava interessado em ir até a profundeza mais funda possível e também até a altura mais alta possível e descrever e comparar tudo que ele via. Durante todo o período que ele passou na Academia de Mineração e depois, quando ele trabalhou como inspetor de minas, ele examinou as formas de vida de dentro da Terra. Eram quase que exclusivamente musgos e líquens, a maior parte bem pálidos, líquens fantasmagóricos. Alguns anos mais tarde, quando ele já não estava mais embaixo da terra,
nem em Freiberg, nem mesmo na Europa, mas tinha conseguido, depois de muitas tentativas, atravessar o Oceano Atlântico e chegar nisso que ele chamava de Novo Mundo, nas Américas, ele iria escalar montanhas e vulcões e se lembraria desse tempo em que ele foi inspetor de minas, antes de começar a viajar. Aliás, na viagem que ele fez pelas colônias da América, as pessoas sempre pediam para ele informações sobre as minas e as cavernas e queriam sempre saber a opinião do minerador alemão sobre a presença de ouro nas cavernas. O Humboldt escreveu que para os povos da América do Sul, todo francês é médico e todo alemão é minerador. Mas o que a gente estava mesmo querendo falar quando a gente adiantou um pouco o tempo para chegar na viagem do Humboldt é que não foi porque ele foi para longe da casa materna, mesmo que isso fosse sempre uma alegria para ele, não foi por ter ido para longe que ele ia se esquecer do que ele viu perto de casa. Na verdade, é o contrário disso. Ir para longe de casa foi o que fez com que ele se lembrasse mais da casa dele, porque ele foi percebendo que mesmo se ele estivesse em terras exóticas, em climas totalmente diferentes daqueles que ele conhecia na Europa, a natureza era a mesma e agia sob as mesmas leis, as mesmas forças. O Humboldt disse que nessas terras exóticas ele sentia uma doce familiaridade. Nas viagens dele, ele entrou em cavernas e também escalou montanhas, como Chimborazo, no Equador, que era considerada a montanha mais alta do mundo naquela época, e que, de certa forma, era mais alta já escalada por alguém, segundo os europeus. E quando ele estava subindo Chimborazo e tantas outras montanhas, lá no alto, muito alto, onde já começava o que ele chamava de neves perpétuas, ele olharia para a distribuição de elementos naturais nessas alturas e se lembraria das profundezas, daquilo que ele tinha visto dentro das cavernas subterrâneas de Freiberg, nos anos da formação dele. No alto das montanhas, nos picos rochosos e acima das nuvens, ele veria muito pouca vida, quase nenhuma. Nenhum inseto, nenhum condor, só líquens. Líquens que eram parecidos, às vezes quase idênticos, com aqueles que se ramificavam nas paredes internas de dentro das minas da sua terra natal. No novo e no velho mundo, nas alturas e nas profundezas, a natureza é espelhada. E quando o viajante percebe os paralelos que existem entre lugares muito distantes, aquele viajante, que talvez já esteja há muito tempo longe de casa e nostálgico pelo que ficou para trás, talvez esse viajante sinta que alguma coisa atrai ele nessas semelhanças. Como se o mundo quisesse mostrar que entre tudo que existe uma analogia secreta. E o que o Humboldt faria sempre, viajando de um ponto para o outro, o que ele faria seria perceber os vínculos, as analogias secretas entre esses dois pontos. Porque foi assim que ele definiu a natureza. Aquilo que cresce e se desenvolve perpetuamente. Aquilo que só tem vida por uma transformação contínua de forma e de movimento interior. Então, mais do que classificar as espécies que ele via, mais do que se preocupar em descrever como elas eram e dar nomes novos para cada uma dessas espécies, a questão para o Humboldt era olhar para o todo, era olhar para a força que está atrás de cada forma e que faz com que essa forma se mova e se transforme. Como ele escreveu, tanto na superfície quanto nas entranhas da terra, nas profundezas do mar e nas alturas dos céus. Sempre que você entrar nas profundezas, pense nas alturas. Hermes Trismegisto escreveu com uma ponta de diamante em uma lâmina de esmeralda. O que está embaixo é como o que está no alto, e o que está no alto é como o que está embaixo.
Esse foi o segundo episódio da segunda temporada de 20 Mil Léguas. A gente agradece ao Eli Branco por ter nos ajudado a entender um pouco melhor as cavernas. E a música que você acabou de ouvir é do Jorge Benjor. Ela se chama Hermes Trismegisto e sua celeste tábua de esmeralda, tratado hermético escrito pelo faraó egípcio Hermes Trismegisto e traduzido por Fulcanelli, do disco Tábua de Esmeralda, de 1974. Existe uma relação secreta entre todas as coisas do mundo, inclusive entre Humboldt e Jorge Ben. Os dois leram Hermes Trismegisto. Se você gosta do 20 Mil Léguas, ajude ele a continuar existindo. Você pode apoiar o projeto para que a gente siga produzindo podcasts de ciências e livros. Para saber mais e para ver as recompensas da nossa campanha de financiamento coletivo, entre no catarse.me/20 Mil Léguas, por extenso e tudo junto. Se você não puder nos ajudar nesse financiamento, saiba que só de escutar esse episódio, de indicar o 20 Mil Léguas para outras pessoas ou nos deixar uma avaliação positiva, você já está ajudando. E para saber mais sobre os assuntos de cada um dos episódios, assine a nossa newsletter no site da Livraria Megafauna. Na newsletter você encontra a nossa bibliografia, curiosidades e indicações de leitura. A segunda temporada do 20 Mil Léguas é realizada pela Livraria Megafauna, Livros no Centro, e conta com o apoio do Instituto Serra Pilheira. Idealização e direção geral, Fernanda Diamante. Concepção, pesquisa, roteiro e apresentação, Leda Cartoon e Sofia Nestrovski. Todas as traduções de trechos citados são nossas, exceto nos casos já indicados nos episódios. Coordenação geral, Irene Buarque de Holanda. Trilha original, mixagem e edição de som, Fred Ferreira. Masterização, Tuta Macedo. Esse episódio foi gravado no estúdio Tiranossom. Direção de leitura, Márcia Faria. Projeto gráfico e identidade visual, Flávia Castanheira, a partir de ilustrações do Alexander von Humboldt e dos seus colaboradores. Assistência de pesquisa e newsletters, Gabriel Joppert e Lourenço Fernandes. Revisão técnica dos roteiros, Flávia Natércia da Silva Medeiros. Colaboração, Maíra Pereira e Rita Palmeira. E consultoria em captação de recursos, Christopher Matti. A gente agradece especialmente ao Luiz Frias pelo apoio ao projeto.